Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se é a primeira vez que vocês estão me vendo, muito prazer, meu nome é Mari. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como eu estudo para algumas provas. O estudo que eu vou fazer hoje não é o que eu faço normalmente, porque eu gosto de separar pelo menos uma semana para estudar para minha prova, ou pelo menos assim uns 3 dias, só que a minha prova é amanhã. E hoje são 5h40, eu vou começar a estudar exatamente agora. Então eu tenho algumas poucas horas para estudar para a minha prova de amanhã, que vai ser 8 da manhã. E eu vou mostrar mais ou menos qual é a minha estratégia, né, quando eu tenho pouco tempo para estudar. É claro que se você for estudar para uma prova que é muito difícil ou que você tem muita dificuldade, não adianta você aplicar quase nenhuma estratégia, porque você vai precisar de tempo para entender as coisas e para você estudar de fato. Só que para provas que não são tão difíceis assim, ou provas que você acompanhou a aula e conseguiu entender algumas coisas, dá para fazer isso com uma certa facilidade. Então, vou mostrar hoje para vocês isso e deixa eu só explicar rapidinho o que eu vou fazer. Basicamente, principalmente dentro da faculdade de engenharia, a coisa mais importante que você pode fazer para estudar para uma prova é fazer as provas antigas. Mas eu gosto de ter uma ideia da matéria antes de eu começar a fazer a prova antiga. Então, eu vou dar uma olhada no que eu escrevi durante a aula, em todas as aulas que eu fui, tá? Eu acho que eu faltei 4 aulas só, mas as aulas que vão cair na prova, eu fui em todas. Então, eu tenho as coisas anotadas aqui no caderno e tem a apostila também que o professor oferece. Então, eu vou dar uma olhada quais são os tópicos que vão cair, vou dar uma olhada na lista de exercícios que ele passou, às vezes os professores não passam lista, mas nesse caso ele passou, e eu também vou dar uma olhada nas provas antigas. E aí eu quero ter uma visão geral do que tem na matéria, e eu vou avaliar quais são as partes que eu tenho mais dificuldade. E eu vou começar por essas partes, porque a parte que eu tenho mais facilidade eu consigo desenrolar a prova, possivelmente. Então, vou começar pelo que eu não sei de fato, e aí, conforme o tempo for passando, eu vou para a parte que eu acho mais fácil, porque eu vou estar mais cansada e, como vai ser mais fácil, eu vou conseguir entender. É claro que se você está 0% motivado para estudar, eu gosto de começar por uma parte fácil, então separa assim, começa com uma coisa um pouco mais fácil, aí vai direto para a parte difícil depois e termina com uma parte fácil também. Então isso dá isso equilibra um pouco, né, a sua sessão de estudos. Mas enfim, vou mostrar aqui, esse é o caderno que eu estou usando esse semestre. É o caderno inteligente grande do Mapa Mundi, capa Mapa Mundi. E aqui dentro eu tenho as folhas quadriculadas. Eu gosto bastante dessas folhas, elas me ajudam a fazer diagramas, desenhos e esse tipo de coisa, então por isso que eu acabo usando elas. E aí eu vou pegar esse caderno e, como eu falei, eu vou dar uma olhada aqui na matéria que eu anotei, mas antes disso eu vou pegar as apostilas, colocar aqui no meu computador e eu vou dar uma olhada no que cada apostila tem. Então vamos lá começar essa sessão de estudos, lembrando, faltam 15 minutos para as 6 agora, e eu devo terminar essa sessão no máximo 11 horas, porque eu estou cansada, como vocês podem ver pela minha cara. Então não quero dormir muito tarde. É claro que se eu achar que a matéria está muito complicada e eu preciso estudar mais, eu vou passar um tempinho além desse horário que eu tô querendo, né? Mas a princípio eu quero parar às 11. Antes da gente começar, na verdade, eu quero que vocês saibam um pouquinho sobre um site que eu uso bastante, que é o Cuponomia. Nele você encontra cupom de desconto em mais de 2.000 lojas, então lojas muito famosas como Natura, Shopee, Amazon, e você também pode buscar a loja que você quiser aqui e ele já te fala quais são os cupons disponíveis e também se tem cashback ou não. Além disso, se você instalar a extensão do Cuponomia no Chrome, é só você procurar a sua loja preferida e ele já vai te dizer se tem cupom ou não. E abrindo o site da loja, você ainda consegue ver quais são os cupons disponíveis e também ativar o cashback se você quiser. Então vou mostrar aqui para vocês, essa, por exemplo, são algumas opções de cupons, ele vai buscar e ele te informa quais são os cupons. E a parte mais legal é que se você se inscrever no Cuponomia usando o link que eu geralmente deixo na descrição dos meus vídeos, você ganha direto R$5 na sua conta do Cuponomia e juntando o cashback que você obtiver durante suas comprinhas, a partir de R$20 você já consegue tirar esse dinheiro e colocar na sua conta bancária. E para quem gosta de usar o telefone celular, vocês também podem baixar o aplicativo do Cuponomia e por lá vocês podem procurar suas lojas favoritas e ver quais que tem desconto e quais que tem cashback. Enfim, é isso. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link do Cuponomia para ganhar R$5. Bom, aqui está meu caderno com a matéria que eu anotei. Dá pra ver que eu consegui anotar bastante coisa durante as aulas e tá bem organizadinho, então acho que vai ajudar muito esse caderno. E eu também estou aqui com as apostilas que eu tinha falado pra vocês, né?
Tem a apostila 7, 8 e 9 que eu tenho para ler. São 12 páginas nessa primeira, acho que 12 nessa aqui segunda, e na terceira tem 25. Então, a minha estratégia vai ser ler todo o material em até 2 horas, ó. São 5h54 agora, praticamente 6. Então, 2 horas vai dar 8 horas da noite. E aí, entre 8 e 9, eu vou jantar, né? Comer e me preparar para dormir. E depois disso, eu vou dedicar todo o resto do tempo que eu tenho a fazer os exercícios, provas antigas, esse tipo de coisa. Então, vou aproveitar aqui que o caderno inteligente tem essa facilidade de tirar as folhas, né? Como o caderno ocupa um espaço considerável, né, aqui da minha mesa, eu vou tirar só as folhas que eu preciso, que são essas aqui. Vou colocar aqui em cima do meu computador e vou tirar mais uma folha para eu fazer a lista de matérias, de conteúdo, né, dessa matéria, para eu poder me organizar melhor. Então, vamos começar aqui fazendo isso. Vou colocar isso aqui embaixo para poder escrever. E aí eu vou começar, de fato, a estudar. Uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que eu gosto muito de fazer, é usar várias cores diferentes no meu resumo. Isso me ajuda a prestar atenção nas coisas que são de fato importantes e achar as coisas mais facilmente no meu resumo. Aí vocês estão vendo, eu resolvi, na verdade, começar lendo o que eu tinha escrito no meu caderno e não pelas apostilas. E toda a informação adicional que eu encontrava, por exemplo, enquanto eu estava lendo o caderno e aí depois olhando para a apostila, eu adicionava aí nas minhas anotações de lápis. Depois que eu terminei de dar uma olhada bem rápida nas minhas anotações, eu passei para as apostilas. Como vocês estão vendo, eu estou descendo muito rápido nas apostilas. Isso é porque eu estava simplesmente vendo qual era o conteúdo delas. Eu não estava tentando entender a matéria ou tentando ler tudo que tinha nelas. Eu só queria saber o que cada apostila tinha como tópico e como conteúdo. E aí eu estava escrevendo lá no meu papelzinho, que é o sumário dessa matéria. Bom, como vocês puderam ver nos clipes anteriores, eu terminei de olhar todas as apostilas e também a lista de exercícios e as provas antigas para definir aqui qual é a matéria que eu preciso estudar. Além disso, eu também marquei aqui quais são as questões da lista para cada parte da matéria e eu coloquei aqui uns quadradinhos conforme eu for avançando, eu vou dando um checkzinho aqui para eu saber o que eu já vi. Então, eu vou começar, é claro, do começo. Então, a primeira apostila, que é a apostila 7, e depois eu vou avançando até a apostila 9. Eu vou fazer os exercícios toda vez que eu acabar, por exemplo, quando eu acabar a apostila 7, eu vou fazer esse primeiro exercício aqui da lista, para eu ir treinando, né? E eu vou resumir aqui as partes mais importantes dessa apostila. Eu faço isso não só para mim, porque no futuro, se eu quiser dar uma olhada no que eu estava estudando nessa matéria aqui, que é automação e robótica, eu posso ver, mas também porque, às vezes, antes da prova, eu gosto de dar uma revisada na matéria para as coisas ficarem bem frescas na minha cabeça. Então, agora eu vou trabalhar nessa primeira apostila, são 6h30 agora, então passei 30 minutos fazendo essa parte aqui e analisando todas as apostilas e o que eu tinha no meu caderno. E o resto vai ser 1h30 para eu ler com cuidado todas as apostilas e colocar aqui nessa folha as partes mais importantes. Então, vamos lá. A apostila 7 era a apostila teoricamente mais simples, né? Aqui realmente dá o início da matéria. No entanto, eu perdi muito tempo revisando coisas que não eram tão necessárias assim. Eu acabei usando uma folha do caderno A5, né? Do caderno inteligente, para conseguir fazer essa tabela mais detalhadamente. Era uma tabela que era de input e output, mas não era uma coisa tão importante que eu deveria ter focado tanto. É só porque eu realmente queria entender a matéria e para isso eu preciso escrever, porque para mim é muito mais fácil entender alguma coisa quando eu coloco no papel e reflito um pouco sobre aquela coisa. E aí depois que eu passei dessa parte, teve uma parte também de desenvolvimento de equação que eu não precisava ter passado tanto tempo tentando entender, porque a matéria seguinte já explicava como fazer as coisas mais facilmente. Bom, são 7h20 agora, eu terminei a primeira apostila. Como vocês podem ver aqui, eu já marquei que eu terminei ela, coloquei aqui também o horário que eu terminei, só para eu saber. E eu escrevi aqui um resuminho. Eu errei essa parte aqui, depois eu vou corrigir, mas o resuminho tá feito dessa parte da apostila, ou melhor, dessa apostila. E agora, como prometido, eu vou fazer esse primeiro exercício aqui, 1A. Então, eu vou começar ele, vou me dar mais ou menos uns, 20 minutos para fazer. E aí eu vou continuar para a próxima apostila. O conteúdo por trás desse exercício era super simples. A única dificuldade dele é que ele era enorme.
Então, para cada número diferente, eu tinha que fazer uma equação enorme, como vocês estão vendo. Cada linha que eu estou fazendo aí é uma equação única. E aí, isso demorou muito tempo só porque era uma coisa bem manual, que eu tinha que escrever várias vezes. E o que me ajudou muito foram esses marcadores de texto de cores diferentes, porque aí eu conseguia marcar cada uma das coisas que eu precisava colocar na equação, e assim eu não me perdia. Porque em equações grandes assim é super fácil você acabar errando. Inclusive eu errei um pouquinho por causa disso. Como vocês puderam ver aí, eu terminei o primeiro exercício aqui da lista. É um exercício relativamente simples, tá? Só que você tem que prestar muita atenção, porque, como vocês podem ver aqui pela cor, né? A gente tem que ver quais que estão verdadeiros e falsos. Então, o verdadeiro é 1 e o falso é 0. E aí a gente vai montando a equação segundo isso. Usar essas cores aqui tá me ajudando demais para essa matéria. Então, caso você faça essa matéria, que é automação e robótica, recomendo você ter em mãos algumas cores de marcador de texto, porque realmente facilita na hora de você fazer os exercícios. Enfim, agora eu vou entrar na apostila 8, que basicamente é a continuação dessa matéria aqui da apostila 7, só que de uma maneira mais complexa. Eu não vou gravar o time-lapse dessa aqui, mas eu vou falar pra vocês, são 7h40 agora, vou começar a apostila 8 e quando eu terminar eu volto a falar com vocês. Bom, pessoal, são 10h30 agora, eu já acabei de ler todas as apostilas, né, e fazer o meu resumo. A última apostila eu acabei acelerando um pouco, então nem escrevi muita coisa aqui no resumo, mas eu já fiz também os exercícios da lista, aqui tem alguns deles que eu acabei fazendo nesse papel branco, porque eu não queria fazer aqui nesse papel que eu tava fazendo os exercícios antes. Mas enfim, agora eu vou dedicar a próxima hora, eu acho, a fazer a prova antiga que eu tenho. Enfim, depois eu vou descansar, porque, como eu disse, eu não quero dormir muito tarde. Vou tomar banho, vou deixar tudo isso aqui mesmo e eu vou dormir. E aí de manhã cedo eu arrumo essa zona, porque eu não tô muito afim de arrumar isso agora. Enfim, foi isso para esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, algum tempo se passou desde que eu terminei de filmar esse vídeo. Eu já fiz a minha prova, já tive o resultado, a nota tá até no meu boletim e eu vou contar um pouquinho como foi. A prova começou 8 horas, ele tinha falado que ia começar às 7h30, mas ele acabou chegando só às 8 e, sei lá, não começou às 8, começou 8h10, alguma coisa assim. Mas ele facilitou bastante pra gente, a prova tava bem tranquila, eram 3 perguntas e como eu já tinha feito uma prova antiga e estudado até que suficiente, né, porque eu tava entendendo a matéria, eu acabei achando bem tranquila a prova. E foi o seguinte, eu consegui terminar a prova em 30 minutos, eu fiz bem rápido, e aí depois disso eu fui verificar. E eu passei 1 hora verificando todas as questões para ver se estava tudo certo, porque o maior problema dessa matéria é realmente você se esquecer de alguma coisa ou se confundir. Então teve uma questão que eu fiz 3 vezes, só para ter certeza que estava certo mesmo. E aí a última questão era uma questão para você avaliar o tempo. Então era um gráfico de tempo, né, que você tinha que avaliar o sinal de entrada e de saída das coisas. E aí eu tinha errado 1 segundo e estava meio deslocado 1 segundo a minha resposta. Então, como eu verifiquei mais de uma vez, eu acabei pegando esse erro e consegui consertar. E aí eu entreguei a prova e saí bem confiante, tranquila de que provavelmente eu tinha ido bem. E realmente eu consegui ir bem, eu acabei tirando 10 na prova. Então, minha nota final foi 10, porque eu fiz todos os trabalhos e fiz os trabalhos com cuidado e tal, me dediquei. E era a única matéria que eu tava fazendo nesse período, então eu me senti na obrigação de ir bem nela. Então, o resultado final foi um 10. Não recomendo vocês estudarem um dia antes somente, tá? Normalmente eu estudo 1 semana antes, eu separo meu tempo para realmente conseguir estudar com calma, fazer os exercícios e entender a matéria. É mais ou menos nesse esquema que eu tento ir, só que para essa matéria particularmente, como eu estava indo muito bem nos trabalhos e também como eu sabia a matéria, eu acabei só estudando no final, no final do último dia. Enfim, foi isso, pessoal. Eu só queria concluir aqui para não deixar vocês com suspense. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu vou fazer minha prova amanhã e quando eu receber a nota, eu deixo aqui nos comentários a atualização de quanto eu tirei, para vocês saberem, né, se valeu a pena ou não fazer isso aqui. Enfim, um beijão para vocês e até o próximo vídeo.